Observe, nós vamos falar agora das expressões em vez de e ao invés de. Qual é a diferença? Observe, a expressão em vez de significa em lugar de. Ou seja, você usa simplesmente para indicar uma troca. Então, em vez de implica troca, uma substituição, uma simples troca. Em vez de. Ao invés de, da ideia de oposição. Ao invés de. Então, para dar ideia de oposição, de contraste, ao invés de. Em vez de, uma simples troca, em lugar de. Ao invés de, não é apenas troca, é oposição, significa ao contrário de. Por exemplo, o dólar, em vez de subir semanalmente, sobe diariamente. Veja que subir semanalmente e subir diariamente não são opostos, é uma simples troca. Portanto, em vez de, o dólar, em vez de subir semanalmente, sobe diariamente. Agora você diz assim, esse bebê, ao invés de dormir, fica acordado a noite inteira. Observe, ao invés de dormir, fica acordado a noite inteira. Veja que dormir e ficar acordado são opostos, portanto, ao invés de. Da mesma forma, eu vou dizer assim, o dólar, ao invés de subir, baixou ultimamente. Veja que subir e baixar são opostos, então, ao invés de. Indicou oposição ao invés de. Indicou uma simples substituição, uma troca em vez de. Eu digo assim, você, em vez de estudar, fica vendo televisão. Veja que estudar não é contrário de ver televisão, é simplesmente uma troca. Portanto, em vez de, você, em vez de estudar, fica vendo televisão. Agora, quando der ideia de substituição, em vez de. Quando der ideia de oposição, ao invés de. Está claro isso? A diferença de afim numa só palavra e afim de separadamente. Observe, esse afim, deixa eu pegar aqui, peraí, a borrachinha, apago isso aqui, agora volta lá para a canetinha, estamos chegando lá. Então, afim numa só palavra e afim de separadamente. Afim junto, que também pode ser usado no plural, afins, indica afinidade, semelhança. Então, o afim junto, que tem plural afins, indica afinidade, semelhança. Nesse caso, afim junto. E afim de separadamente indica finalidade. Para indicar finalidade, nós usamos afim de separadamente. Indica finalidade. Observe, esse afim de separadamente é a mesma coisa que para. É a mesma coisa que para, indicando finalidade, né? A preposição para, indicativa de finalidade. Então, eu devo dizer assim, eu acho que temos ideias afins. Ideias afins. Temos algo afim, tudo junto. Ou seja, temos algo por afinidade, temos algo semelhante, então temos algo afim. Temos ideias afins, ideias por afinidade, ideias semelhantes. Agora, afim de separadamente indica finalidade, mesma coisa que para. Eu saí de casa a fim de estudar, ou seja, eu saí de casa para estudar, com a finalidade de estudar. Aí, nesse caso, separadamente, afim de, uma locução prepositiva. O afim junto, morfologicamente, é um adjetivo, cujo plural é afins, indicando afinidade. O afim de separadamente é uma locução prepositiva, indicativa de finalidade, sinônima de para. Agora, modernamente também as pessoas usam o afim, mas com a ideia de intenção, né? Mas nesse caso também é separado. Eu digo assim, ele está afim de você, ele está interessado em você. A fim de você separadamente. É a mesma expressão, só que com a ideia um pouquinho diferente, né? Semanticamente tem uma diferença. Mas, de qualquer maneira, é a mesma locução prepositiva separadamente.
ele está afim de você, ou seja, ele está interessado em você, afim de você, separadamente. E o afim junto significa apenas semelhança, afinidade, e cujo plural é afins. Temos algo afim, temos ideias afins, tudo junto. Estou afim de estudar, estou afim de passar num concurso público, separadamente. Está clara essa diferença?